Muito bem, para você que gosta de fazer anotações, transformando vidas pelo ensino da palavra. Muito obrigado, irmã Thaís, Deus abençoe, viu? Muito bem, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, nós entendemos transformação como sendo mudança ou renovação da vida de uma pessoa, onde a partir do momento em que ela tem um encontro com o Evangelho, um encontro com Cristo, ela passa a moldar a sua vida, não mais conforme a sua visão ou a visão da sociedade que a rodeia, mas agora ela passa a ter a palavra de Deus como sendo o seu guia, a sua luz, a sua instrução. Então, essa transformação que vem mediante o ensino da palavra, eu tomo como base Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que vai propor a nós agora uma mente que agrada a Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, segundo a minha ótica, nós só iremos conseguir a mudança da nossa mente, a transformação da nossa vida e do nosso ensino a partir do encontro com Cristo e também de sua palavra. Entendo que essa transformação, primeiro, ela tem que ocorrer no nosso interior. A partir do momento em que eu tenho o meu interior transformado, as minhas ações exteriores, elas estarão demonstrando isto. A Bíblia, ela vai apresentar que uma vida que foi transformada por Cristo, ela vai passar a produzir frutos, ou seja, ela naturalmente ela vai produzir algo da parte de Deus, porque o Espírito Santo, ele é quem vai colaborar ou contribuir para que haja esta modificação. Às vezes é muito comum você chegar numa instituição de ensino, numa repartição pública ou em outros lugares, comércios e tantas opções que temos por aí, e vamos ver cristãos, homens e mulheres que dizem ser cristãos, trabalhando ali, sendo seus proprietários, mas é muito comum nós vermos que não existe uma política diferente naquela empresa. Ou até mesmo aquele educador, mesmo ele dizendo que pertence à igreja X ou à igreja Y, nós não conseguimos ver muitas diferenças na vida deste homem, desta mulher, com os demais colegas de trabalho. Às vezes uma empresa, ela tem alguns funcionários que são cristãos. De igual modo, tem gente que até prefere não ter cristãos lá dentro, porque dizem que os cristãos costumam, alguns deles dão trabalho. Por que que isso acontece? Deveria ser exatamente o oposto, onde esse homem de Deus, onde essa mulher de Deus, que teve um encontro com Cristo está, ela deveria ser uma pessoa completamente diferente, completamente transformada. Essa é a proposta de Romanos 12. Transformar a vida pelo ensino, não é participar de uma igreja ou seja qual for o seu culto religioso, mas é permitir que o seu interior, primeiramente, seja transformado pela palavra. A seguir, quero apresentar alguns pontos que julgo ser importantes. Colossenses, capítulo 1, versículo 10, se você quiser acessar aí a sua Bíblia. Seu aplicativo. Colossenses 1,10 diz assim: então vocês viverão de modo que possam sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então, muito antes de ser um membro de uma igreja, nós precisamos ter esta experiência pessoal com Cristo. Permitir que o Evangelho de Cristo possa causar algo em nosso interior. E a Bíblia nos diz que vocês viverão
de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Quando eu sou transformado e ensinado pela palavra, independente do local onde eu possa estar, do meu comércio, da minha profissão, da minha área de atuação, dentro ou fora da igreja, diz-nos aqui, dando todo tipo de bom fruto. Então, a palavra ela tem este poder em nós, vida transformada. Às vezes nós exigimos algumas coisas de pessoas que não tiveram este encontro com Cristo. E às vezes, talvez até mesmo nós, precisamos fazer uma análise. Apenas participo de um grupo religioso ou o Evangelho tem tido este poder de transformação na minha vida? Essa transformação, ela vai envolver aqueles que outrora estavam longe, mas este ensino e este Evangelho, ele nos aproximou de Cristo. Ele fez com que o nosso Senhor Jesus viesse agora habitar em nossos corações. Efésios, capítulo 2, versículo 13, diz-nos: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora, por meio do sangue de Cristo, vocês foram trazidos para perto. Veja bem, a transformação que começa pelo ensino, ela permite gerar bons frutos, porque a atuação da palavra em nossas vidas permitirá o Espírito produzir isso em nós. Antes mesmo de eu exigir que a pessoa produza alguma coisa, é necessário que ela esteja próxima de Cristo, de maneira que cada dia nós possamos nos tornar parecidos com Cristo. 2 Coríntios 3,18, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando cada vez mais parecido com eles. A transformação que vem por meio da palavra, veja bem, gente, não é um simples ir a uma igreja, não é um simples participar, sabe, de um discipulado cristão, mas é permitir que sejamos conduzidos à pessoa de Cristo. É permitir que o Evangelho de Cristo, na sua plenitude, possa entrar em nossas vidas e na vida de outras pessoas. E Ele venha, então, a partir do que Ele fez em nosso interior, Ele venha ser externado agora com as nossas práticas, com as nossas ações. E como que isto é evidenciado? 2 Coríntios 3,18. Diz-nos aqui, é como que um véu que é removido, e a pessoa passa a refletir a glória do Senhor, e o Espírito vai transformando gradativamente esta pessoa à imagem gloriosa do Senhor. Cada dia a pessoa vai ficando mais parecida com Cristo. Essa é a transformação proposta pela palavra. Isso seria importante nós procurarmos, a partir do ensino da palavra, identificarmos isso. Não apenas, sabe, um grupo de estudos, não apenas, sabe, estarmos acostumados com algumas pessoas, mas vermos Cristo sendo gerado naqueles corações e vermos seus semblantes sendo transformados. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza pecaminosa, mas pelo Espírito. E se o Espírito habita em vocês, o Espírito habita em vocês. E se alguém não está em Cristo, esse não pertence a Ele. Então, olha só, ele vai dizer que aquela pessoa que antes, ele não teve acesso à palavra, mas agora, a partir do momento que ele tem acesso à palavra, o Espírito começa então a controlar a sua vida. Já não é mais, sabe, o que eu acho, o que eu penso, mas é o que está escrito. O que Deus tem reservado para mim? O que a palavra me orienta diante disso?
Seja qual for a questão da vida, nós não devemos confrontar pecados com opiniões. Infelizmente isso acontece muito, a pessoa está com um problema, olha, eu acho que, meu querido, minha querida, o que nós achamos não quer dizer nada. O que o Evangelho diz? O que a palavra de Deus nos diz? O que é necessário haver para que tenhamos uma vida transformada, uma solução real e definitiva para aquele problema? É necessário uma transformação que venha mediante a palavra. Para sermos considerados filhos de Deus, devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, através do poder do Espírito que vive dentro de nós. Uma vida transformada, ela vai passar o quê? Ela vai passar a refletir aquilo que a pessoa crê. A nossa crença, sabe, ela é fruto disso. O nosso estilo de vida será fruto da nossa crença. Uma pessoa que verdadeiramente tem Jesus na sua vida, teve a experiência do novo nascimento, teve a sua mente crucificada, seu modo de pensar, de agir e de falar, não é que vai ser diferente, vai ser conforme. Ah, vai ser diferente? Não, vai ser conforme. Conforme o quê? Conforme a sua crença. Se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, as minhas ações serão conforme essa crença. Se eu sou um marxista, o meu posicionamento de vida será conforme isso. Se eu sou um ateísta, o meu posicionamento será conforme isto. Se eu for um bolsonarista, a minha crença será conforme isso. Se eu for um lulista, vocês vão ver isso na minha vida. Se eu sou um cristão, o que será visto na minha vida? Se você é um cristão, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa linda. Cristo, Ele leva-me a agir conforme Ele. Este poder de transformação que vem pela palavra, ele é extraordinário, ele é muito forte. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz: porque a mensagem da cruz, que é o Evangelho, é loucura para os que perecem, mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus. Ou seja, por que eu ajo dessa forma? Conforme o poder que atua em mim. A mensagem de transformação que um dia ouvi, que passou a fazer parte da minha história de vida, ela me faz agir desta maneira. Paulo chega a dizer, olha, o que para muitos é loucura, para mim é poder de Deus. Eu ajo desta forma porque este Evangelho, ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Os meus conceitos, os meus interesses particulares, foi crucificado na cruz com Cristo. Agora eu vivo por Ele, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Observe o que Pedro, o apóstolo Pedro, capacitado pelo Espírito Santo, declarou, Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos. Olha como que é extraordinário isso, gente. Pessoas que tiveram uma mente transformada, pessoas que permitiram o Espírito habitar em seus corações, eles tinham essas convicções, essas certezas de fé, para poder corajosamente expressar aquilo que eles criam. Nós, o Evangelho em nós, não nos permite sermos cristãos, sabe, anônimos, cristãos que se envergonham. Não. Quem Jesus é na minha vida? Eu estou certo disso. Quem morreu pelos meus pecados? Eu estou certo disso. Por que você não faz isso? Ah, porque a minha igreja não permite. Isso não tem relação com a igreja. O que eu faço, o que eu deixo de fazer tem relação com o Cristo que um dia eu conheci. Por aquilo que Ele fez na minha mente, por aquilo que Ele fez em meu coração. Vidas transformadas começam com a mensagem do Evangelho de Cristo, pois existe este reconhecimento.
toda a minha crença, ela não vem fruto de um sonho que eu tive. Toda a minha crença, ela não está fundamentado, sabe? Chegou alguém e falou meia dúzia de palavras proféticas e disse algo para mim que mudou a minha vida. Não. Quem mudou a minha vida foi o Evangelho do Senhor Jesus, mediante a ação do Espírito Santo. A Bíblia possui, ela é a maior revelação que nós temos. Romanos 1, 16 e 17 dirá-nos: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do gentio. Porque no Evangelho é revelado uma justiça que vem de Deus, uma justiça que é pela fé, do princípio ao fim, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, uma vida transformada, ele sabe literalmente qual é o seu lugar na fila do pão. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito e a minha missão neste mundo. O Evangelho, ele vai levar-me a despojar-me das coisas da velha natureza. Eu terei que identificá-la na minha vida, quando o velho homem tentar ressurgir dentro de mim. Mas é necessário que cada dia eu esteja me alimentando com esta palavra. Finalizando, Efésios 4, versículo 22 a 24, diz assim: despojar do velho eu, que pertence ao antigo modo de vida, está corrompido por desejos enganosos, e a ser renovados no espírito de suas mentes, e revestir-se do novo eu, criado à semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esse texto, em harmonia com Romanos 8,13, vai dizer: pois se você viver de acordo com a natureza pecaminosa, você morrerá. Mas se pelo Espírito vocês matarem os pecados do vosso corpo, viverão, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Pedro vai dizer da seguinte forma essas mesmas palavras: pelo seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Ou seja, quando nós permitimos o Evangelho agir em nossas vidas, isso terá como consequência uma mudança no nosso interior. A mudança do nosso interior refletirá uma vida exteriormente transformada. Eu não serei um perigo para o meu patrão, nem para os meus empregados. Eu não vou ter dificuldades no meu relacionamento conjugal, na educação dos meus filhos, porque aquilo que vai cercar a minha vida terá sido transformado já pelo poder do Evangelho. Nós não podemos simplesmente olharmos para Deus e dizer: Senhor, essa obra é o Senhor quem faz. Eu preciso ter juízo, eu preciso olhar para o Evangelho, eu preciso realmente voltar-me para Ele e dizer: Senhor, essa é a Tua vontade, então eu quero fazer parte dela, eu quero este milagre na minha vida, desejar isso, lutar por isso, a transformação de vidas que vem pelo ensino da palavra. São vidas, são homens, são mulheres que um dia reconheceram a sua pecaminosidade e permitiram, não pela sabedoria humana, mas pelo poder do Evangelho, ter essa transformação. Que Deus nos ajude, que o Evangelho nos faça homens, mulheres, pais, mães, filhos, pessoas, cidadãos, crentes melhores cada dia. Que a bênção do Senhor repouse sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.